Olá, eu sou o Iomar Cunha e você está no canal do FindsLab aqui no YouTube. FindsLab é o hub de inovação da indústria capixaba, conectando pessoas e propósitos em prol da inovação. O evento de hoje faz parte de uma série de conversas informais com líderes de inovação, especialistas que têm um grande destaque em sua área de atuação. A ideia é que você, empreendedor, que já utiliza esse canal como fonte de informação, se inspire nas ideias e nos pontos de vista de nossos convidados e conheça o outro lado da inovação. Nosso convidado de hoje é o Fábio Veras, executivo e empreendedor na área de inovação e empreendedorismo, mas durante o nosso papo, a gente vai falando um pouco mais sobre ele, tá? Mas desde já, eu sugiro que você dê uma olhadinha no LinkedIn dele. Aliás, essa é a primeira dica que eu queria passar para vocês. Por quê? Porque se esse nosso papo fizer sentido para você, dá uma olhadinha no LinkedIn dele, veja as coisas que ele atua, né, os propósitos, as suas conexões e se isso vai dar em conexão. Bem-vindo! É um prazer falar com você, você sabe disso, né? Fica à vontade para suas considerações iniciais. Obrigado, Elmar. Boa tarde. Falei boa tarde, a gente não sabe a hora que vai, né? Então corta. Obrigado, Elmar. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. Esse projeto incrível de desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, de promoção da inovação, de oferecer instrumentos para que as grandes, médias e pequenas empresas possam se inspirar com casos reais, com experiências, para poder melhorar o seu resultado. Prazer gigante estar aqui com vocês. Pois é, cara. Mas eu queria que você me ajudasse. É evidente que do papo que eu quero começar não tem receita de bolo. Mas quando a gente pensa no empreendedor, você que convive com tantos empreendedores, né, e que é um empreendedor também, a gente sabe que não tem uma receita de bolo. Mas a gente sabe também que tem que ter mente e atitude empreendedora, né? Tem que ter também muito talento, muita resiliência, né? Dos líderes que você conhece, que você se relaciona. Tem algum conjunto de atitudes simétricas que você pode assinalar, que você acha interessante para quem está ouvindo a gente, para que isso seja uma referência? Com certeza, Omar. Eu conheço alguns empreendedores que são pessoas que têm alguns traços em comum, né? O primeiro deles, eu diria, que é não ter o mesmo contexto do que as pessoas comuns têm em relação ao que dá certo, né? Não são pessoas que procuram o que dá certo, mas são pessoas que se moveram por uma perspectiva, por uma ideia, por uma vontade, por um propósito muito próprios e buscaram a maneira de fazer aquilo acontecer ao jeito deles, enfrentando resistência, enfrentando descrédito e, por isso mesmo, criando coisas que as outras pessoas não estavam criando. Eu diria que essa despreocupação em fazer o certo no sentido de escolha do negócio, um foco muito grande na ação e uma perseverança no tempo geraram muitos resultados, até porque muitos deles não tiveram sucesso, e a medida de sucesso tem um senso comum para nós, mas eu acho que a história dos fracassos anteriores é que permitiu a eles fazer um segundo negócio, um terceiro, com o sucesso como a gente conhece. Na verdade, esse sucesso começou lá atrás. Então, são outliers, né? São pessoas fora da curva. Mas, ao mesmo tempo, são pessoas comuns. Não são pessoas que têm grande especialidade, não são pessoas que têm grandes formações necessariamente. Poucos, sim, têm uma trajetória acadêmica, mas a gente vê que o traço comum é o que você falou, é a atitude. Pois é, muito legal. E eu vejo também, na maioria deles, o senso de querer ajudar, né? Isso é notório, né? Você fala de um projeto, o cara está sempre disposto a ajudar a conectar. Essa é uma outra característica, né? Que é uma característica sua, e você mostrou também no comecinho aqui muita humildade, né? Porque você nem se apresentou, cara. Apesar de você ser, assim, para mim, uma referência até nacional, né? Eu queria, para a galera que não te conhece, fala um pouquinho de você. Quem é o Legal. Fábio Veras? Olha, eu trabalhei durante muitos anos, né? Me formei em Direito, fiz um mestrado em Direito Econômico, fiz um doutorado em Direito Constitucional e, por algum tempo, acreditei que eu ia ser um advogado
Eu achava aqueles filmes de tribunal de júri fantásticos quando via no meu tempo e achei que eu ia fazer direito. Na verdade, essa história toda só serviu para melhorar um pouquinho a minha persuasão. Por N razões, eu fui trabalhar na Federação das Indústrias de Minas Gerais, com 22 anos, e ali eu desenvolvi uma história de compreensão e uma história de parceria com o segmento industrial do Estado. Me tornei secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico em algum momento. Depois tive a oportunidade de ser diretor de operações. Mais tarde, fui diretor técnico do Sebrae Minas, e naquela ocasião, alguns anos atrás, a gente criou o primeiro programa de startup do Brasil, de um Sebrae em todo o território. E ali, quando a gente foi criar esse programa, Elmar, era um programa de 12 milhões de reais, isso tem a ver com o nosso papo, ao longo de 3 anos, eu chamei empreendedores fora do Sebrae para falar como o Sebrae tinha que desenvolver a comunidade de startups ou ajudar startups, porque era um programa para startups, né? Uma empresa nascente de tecnologia, um negócio digital, que era algo que o Sebrae não estava acostumado a fazer naquela época, né? Estou falando talvez de 11 anos atrás. E foi muito bacana que entraram 2 caras de bermuda na minha sala, e aquilo era o estereótipo completo e perfeito, né? De representantes da comunidade. Eu achei aquilo desrespeitoso, né? Eu era um cara que naquela época usava terno e gravata, tinha essa cultura ainda da hierarquia, mas a espontaneidade deles e a maneira de contribuir foi muito bacana e foi uma das causas do sucesso. A gente envolveu essa comunidade. E aí, estou me apresentando, falando dessa trajetória, mas depois eu vou voltar nessa questão da comunidade. Ato seguinte, a Federação das Indústrias nos pediu para voltar e desenvolver o primeiro projeto de uma federação de indústria no Brasil de startups. A gente criou o FIENG Lab, a gente acelerou mais de 100 startups naquela época, e foi um programa que teve resistências, que teve dificuldade de entendimento, que teve amadurecimento, teve muito aprendizado e alguns erros no começo, mas eu acho que isso inspirou. E nesse meio do caminho eu fui me relacionando com muitas empresas e me aproximando do mercado de consultoria, e hoje eu desenvolvo esse trabalho de inovação aberta dentro das empresas, estabelecendo indicadores de resultado com a inovação, e também tem um fundo, uma empresa que desenvolve startups no campo da saúde, que eu acho que é um campo que tem, a indústria da saúde tem uma grande mudança por acontecer. E hoje também presido o Sindicato da Indústria de Software e Negócios Digitais, as empresas de TI de Minas Gerais. Tive a oportunidade de ir muito para o exterior nessa trajetória, de fazer curso de formação executiva em Wharton, em Harvard, em Stanford, em Berkeley. Pude visitar o ecossistema de startups no Reino Unido, na França, em Israel, há muitos anos atrás, e tentando sempre trazer para cá e imaginando o que a gente podia fazer, e foram experiências muito úteis. O que eu vi, Iomar, terminada essa apresentação e já voltando na questão que você traz, de vontade de cooperar, nos Estados Unidos eles falam give first ou give before to get, né? Dê antes de tomar, dê antes de pegar, ofereça primeiro. Esse espírito é o espírito que mais me impressionou, porque eu vivi muitos anos o associativismo empresarial e ele não se aproxima em 5% do que é a força do associativismo de uma comunidade de empresas de tecnologia, de startups, né? Então, nesse caminho eu vi exemplos maravilhosos, fantásticos, de pessoas que se superaram, pessoas comuns que fazem coisas extraordinárias, mas esse espírito de cooperação é muito claro. E vou dar um exemplo para encerrar essa parte, que é o seguinte: uma empresa precisa desenvolver um software, uma plataforma, um sistema tal, e ela manda aquilo para a área de suprimentos, e a área de suprimentos dispara dezenas ou centenas de e-mails para possíveis fornecedores, recebe um conjunto de respostas, filtra, num processo de semanas, meses talvez, para trazer os 3 melhores orçamentos para uma decisão de diretoria, e isso num grupo de WhatsApp de startups, isso acontece em 5 minutos, em 15 minutos. Você tem pessoas, olha, eu usei essa solução, eu usei essa plataforma, eu usei esse fornecedor, e esse jogo é muito rápido, é muito mais ágil, é muito veloz. Claro que muda a proporção dos ritos formais, das questões de governança, que tem diferenças, nem tudo dá para você aplicar, mas essa agilidade e esse propósito é muito grande. O que eu concluí? Que quando o empreendedor sofre as dores de crescer, de aprender, de não ter recurso e de não ter a quem recorrer, ele valoriza muito aqueles que ajudaram ele. E ele oferece isso de volta com grande prazer.
Eu vejo startups hoje de grande porte que receberam dezenas de milhões de reais de investimentos, de empreendedores simples que vieram do interior, que têm uma trajetória de perseverança, e essas pessoas, eles muitas vezes dão muito mais valor a atender, a mentorar um empreendedor que está começando do que fazer aquela relação com uma imprensa ou com grandes empresas. A lógica do status muda completamente porque ele entende que ele faz parte de uma comunidade de criação de valor. Então, o nome do jogo é esse, criação de valor compartilhado. É isso que eu fiz, é isso que mudou a maneira, como eu digo sempre, de eu criar os meus filhos. É sempre uma tentativa, mas hoje eu me sinto muito realizado porque eu tenho muito forte dentro de mim, é aquilo que me move, que é o meu propósito, né? Propósito é quando não existe diferença entre paixão e obrigação dentro de você. Nós vivemos dificuldade, nós vivemos desafios, o mercado oscila e a gente tem muitas dúvidas, mas você tem um senso comum, uma régua que te ampara e te suporta, que é de serenidade, de saber que você está fazendo a coisa certa, que você está fazendo bem, que você está criando valor, seja para uma grande empresa. Então, esse é um mundo muito fascinante, é um mundo que entusiasma, é um mundo que contagia, mas é um mundo que nem todos têm facilidade de abraçar por várias razões. É legal isso que você está falando, e a gente, até no papo, né, no tempo que eu dava aula também, a garotada sempre perguntava, né, como começar, e eu sempre dizia que tem que ter alguma fagulha, né, alguma coisa que te inspire, né. Eu sei que você é um cara que lê demais, né, e você comentou aí também das suas viagens pelo mundo. São tantos livros, né, livros que às vezes, com todo respeito, a gente aproveita um pedacinho de um pedacinho de outro. Sobre leitura, Fábio, tem aquele livro que você acha assim, ó, esse livro aqui chegou para mim e falou, cara, é por aqui. Porque eu acho que essas referências, cada empreendedor também vai ter que encontrar a sua, né? E se ele tiver alguns caminhos, algumas indicações, melhor ainda, né? Nessa pegada que eu estou falando, você tem... É claro que a receita foi para você, né? Mas eu acho que a gente sempre aproveita. Você teria alguma indicação de leitura para quem está começando? Ou para aquele empreendedor, né? Que às vezes senta assim e fala, cara, será que eu continuo, né? Eu acho que tem muita coisa bacana, mas a gente tem que dar um passo atrás, Elmar, e o Findeslab ele tem um trabalho de inspiração muito bacana, e entender que o que nos forma como pessoas é ali, a partir de 10, 11, 12, 13, 14 anos e adolescência, a gente é muito marcado por isso. Então, essa trajetória de formação intuitiva e das referências que nos deixaram marcas, elas dizem quem a gente é hoje, né? Então, para falar de livros atuais que nos inspiram, eu acho que o ponto de partida é a curiosidade, essa vontade de buscar informação, de entender como as coisas funcionam, e eu sempre tive muito isso, né? Livros que marcaram a minha, vou chamar de quase adolescência ou adolescência, engraçado, foram livros que tinham a ver com mistério, livros de histórias policiais, de detetives, livros de aventuras fantásticas internacionais. Agatha Christie? Agatha Christie, exatamente. Sidney Sheldon. Então, tinham referências que jogavam a gente para esse lugar diferente, né? Onde o impossível se torna real nas páginas que você está lendo. Eu acho que essa perspectiva de tirar você do lugar presente, real, tangível, físico, material, dessa vida que você enxerga e fazer você enxergar coisas que estão além da sua compreensão e criar sinapses de imaginação e criatividade, é que lançam a fagulha de você acreditar que pode fazer coisas que são diferentes. A maioria das pessoas não tem essa formação e essa inclinação não é formação, porque os nossos pais e nós como pais bitolamos muito o processo de formação naquela lógica ali de uma sequência de conhecimento e conteúdo, e muitas vezes a gente não dialoga com propósito, né? Com os sonhos, a gente não conversa com a juventude, a gente pergunta para o nosso filho, meu filho, ou os nossos pais perguntaram para nós, que vestibular você vai fazer? Mas pouquíssimos pais perguntaram para os filhos, meu filho, o que você sonha, o que você curte, que legado que você quer deixar no mundo, né?
Então, são coisas que me influenciaram, por exemplo, nessa curiosidade, nesse apetite por entender as coisas para a gente evoluir. Então, falar de livros agora é muito mais fácil, porque você tem uma jornada de experiência, mas que livros te inspiraram? E que livros estão inspirando os jovens de 12 anos, né? Os de 13, os de 14, de 15? Porque isso é que marca, muitas vezes, a direção. São milhares os exemplos de pessoas que têm uma formação no curso de Direito, no curso de Engenharia, no curso de Administração, mas que estão fazendo coisas absolutamente diferentes da sua formação. Isso é extremamente comum, né? Bom, mas falando de livros, tem muitos livros maravilhosos. Eu acho que os livros que inspiram são os mais importantes. Não existe aprendizado sem motivação e não existe motivação sem inspiração. Tem pessoas que são muito cartesianas, racionais, buscam métricas, buscam indicadores, e isso é uma característica. O empreendedor solitário, ele é cada vez mais incomum, mas você vai sempre ter que ter um time e alguém com competência complementar à sua, né? Então, o que serve para mim, talvez não sirva para um sócio meu que tem um outro apetite de literatura. Não existe um inovador perfeito. Do Steve Jobs, do Zuckerberg, os caras mais incríveis que construíram grandes empresas, o Jeff Aliás, Bezos, a gente estava conversando isso ontem, né, com o papel da diversidade, né? As pessoas serem diferentes. Como são isso pessoas são, né? que tinham complemento. Agora, são pessoas que têm um nível de exigência muito alto consigo mesmo, né? Então, Sim. um livro que me inspira e que eu gosto muito é o livro do Phil Knight, que é a Marca da Vitória, que conta a história pessoal dele, desde criança até adolescente, até o momento da vida que ele teve um insight, onde ele enxergou a marca da Nike de tênis, de esporte, enfim, que hoje é uma grande empresa. Esse é um livro muito bacana. Agora eu estou lendo 3 livros, assim, que tem 2 livros, o outro eu estou relendo, que é o Cisne Negro, do Taleb, que fala desse paradigma das certezas, né? Nessa época de pandemia, de como o senso comum não espera o inesperado, que é o que acontece com as grandes empresas. Elas não esperam o inesperado e aí vem alguma coisa e as transforma. Então, tem um livro que chama Cassandra, que é de um cara que conta 12 casos internacionais de tragédias e desastres e conta como alguém sempre os previu em detalhes e não foi ouvido. Então, são pessoas que tiveram uma leitura diferente do contexto comum, do senso comum, que fizeram esse alerta. Por exemplo, os danos do furacão Katrina, lá no sul dos Estados Unidos, eles foram todos previstos num treino de preparação para furacões 13 meses antes, e o relatório descreve no nível de intensidade tudo que tinha que ser feito e tudo não foi feito e gerou um dano de vidas e prejuízo econômico muito maior. Esse livro até foi lançado ano passado e é muito interessante que ele prevê a pandemia, né, do vírus também. É um dos cases que ele antecipou. Mas, enfim, tem um livro que chama Adapte-se, que é um livro maravilhoso também, que mostra como o erro é importante, como o aprendizado. Outra coisa, Elmar, como a gente copia o tempo todo as pessoas e os cases e as histórias e as empresas. A gente se inspira, se referencia, observa, adapta, melhora. Não é uma criação do zero nunca. Nós somos humanos. Tem um livro que marcou muito a minha formação acadêmica, que é A Estrutura das Revoluções Científicas, do Thomas Kuhn, que traz ali o conceito de paradigma, que é referência no mundo inteiro. A gente usa muito essa palavra paradigma, e o Kuhn foi um dos caras seminais ali no conceito. E ele fala que o paradigma, isso é muito importante, ele nunca se dá em saltos, o salto do paradigma. Ele fala assim, você está num ambiente, você está num círculo, qualquer assunto científico, num círculo científico, e alguma pessoa faz uma pequena transgressão, uma pequena adaptação, e aquilo continua a ser desenvolvido, e de repente o paradigma mudou 100%, e você não percebeu que ele mudou, e ele é um novo normal. O telefone, né? O telefone é isso. Né? Exatamente. Então tem Cisne Negro, do Taleb, tem A Marca da Vitória, do Phil Knight, tem esse Cassandra, que é o Warnings, avisos, esse está em inglês. Enfim, tem, para quem gosta, a Amazon. A Amazon é muito divertida, né? Porque se você entra na plataforma da Amazon, no site da Amazon, e o assunto que você digitar em inglês ou em português, vai aparecer uma coleção fantástica. Você e vai te acompanhando, né? Ele vai te colocando como seu perfil, né? E traz outros semelhantes.
esses algoritmos, e aí você vai lendo as sinopses, você vai se nutrindo, você compra de vez em quando. A Amazon, para mim, é uma plataforma de educação. Tá, show. Você falou aí, né, dos livros, um que fala do Katrina, com previsões. Vamos dar uma guinada, mas dentro do próprio assunto, né, que é a inovação, sobre tendências, né? Você falou de previsões. Na sua opinião, é evidente que eu não estou te chamando de mago, né? Tem alguma tendência que você acha que está aí escondidinha, que ela está para aflorar anos ou imediatamente? Eu não estou falando dessas mais óbvias, não, né? Sim, sim. Não é nada disso. Tem alguma coisa assim, até para a garotada poder pesquisar com mais força isso e encontrar propósitos? Olha, eu acho que, eu não vou chamar, não sei se são tendências, mas talvez sejam. Eu vejo duas coisas muito importantes. Primeiro, eu acredito que nós estamos caminhando cada vez mais para que todos os negócios sejam um negócio plataforma e participem de uma plataforma maior. Todos os negócios, né? Se você pegar o preço do minério, se você pegar o preço... A minha irmã, por exemplo, mora nos Estados Unidos e quando ela dá aula na Universidade do Texas, e quando ela chegou lá, ela tinha 32 opções de aquisição do pacote de energia mensal para a casa dela. 32 opções. Os Estados Unidos inteiro podia oferecer energia para ela naquele momento. Então, a energia, como nós aqui no Brasil estamos acostumados, eu tenho a empresa de energia do Espírito Santo, a empresa de energia de Minas, lá virou um grande negócio plataforma, um marketplace de energia, onde você consome num aplicativo na palma da mão. Então, a saúde caminha para ser um negócio plataforma. O médico vai ser um profissional dentro de uma plataforma. Então, eu acho que existe muita literatura sobre plataformas digitais. Nós somos uma plataforma. Então, na medida que nós somos profissionais liberais, que nós somos consultores, ou que nós vendemos um produto ou serviço, você é uma plataforma multicanal de rede social, LinkedIn, Instagram, Facebook, seu site, estratégia de growth hacking para você. Então, e junto com isso e colado, com essa tendência da economia do futuro ser uma economia plataforma, a minha grande sugestão é: crie a sua nanoplataforma, crie a sua mini plataforma. Não importa se você é muito pequeno, não importa se você acha que isso é difícil, porque se você tiver consistência, você vai crescer no tamanho e você vai ter facilitado o trabalho para alguém querer te comprar. E aí você vai ter uma saída, você vai receber um investimento e com esse capital você vai, com muito mais experiência, para um novo negócio, tem nessa oportunidade a chance de realizar algumas questões na vida. Então, seriam essas duas coisas. Crie a sua plataforma, isso é um pouco abstrato, mas existem maneiras para qualquer que seja a sua atividade, psicóloga, dentista, engenheiro, enfim, tanto faz, ou que você venda produtos, uma loja de imóveis, e estude o que é uma plataforma digital em sentido amplo. Desde o marketplace de vinhos ao marketplace de artesanato, tem tudo nessa vida, mas nós sempre faremos parte de algo maior. E hoje, Omar, a gente está aqui falando para a indústria muito, né? O produto vale menos do que o canal de distribuição, cada vez mais. Quem tem canal tem mais relevância do que quem tem produto. É claro que isso não serve para vergalhão, mas até o vergalhão vai ter um marketplace no futuro onde ele vai estar numa disputa muito mais acirrada. Então, a gente tem que entender que não basta mais produzir bem, mas você tem que ter uma estratégia de distribuir e uma identidade, criar sua autoridade, sua reputação. E para concluir isso, Omar, até me estendi muito, eu vejo assim, pessoas absolutamente comuns, com o celular na mão e um vídeo, uma ideia que acreditam e que gostam, lançam um canal no YouTube para falar de um tipo de negócio e em alguns meses ou anos tem ali milhões de seguidores e aquilo tem uma alta monetização. Ao passo que grandes empresas ou grandes indústrias investem milhões em comunicação e não conseguem ter o mesmo retorno em relação ao número de seguidores, à penetração e à autoridade. Então, literalmente, pessoas comuns façam coisas extraordinárias, acredite em você, porque literalmente a tecnologia está aí ao seu favor para fazer muita diferença. Show! Eu acho assim,
quiser que pegue a dica, né? Que a dica está dada. Fábio, a gente está junto, gostei muito de conversar com você. Eu acho que a gente pode voltar a qualquer momento. Dizer para quem está assistindo a gente que vai estar na nossa plataforma, né, do YouTube, e podem lançar perguntas. Eu passo as questões, tá bom? Para a gente aumentar a nossa comunidade aí e poder atender mais pessoas com questões de inovação e empreendedorismo. Meu amigo, muito obrigado. E para você que está assistindo a gente, só dizer que siga o FindesLab nas suas redes sociais, tá bom? Mais uma vez, Fábio, brigadão. Obrigado, Iomar. Forte Sucesso aí no abraço. FindesLab. Tchau, tchau. Valeu, um abração.